Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Nicole Henriques que vos fala deste lado. É sempre uma honra, um privilégio, uma alegria muito grande estar aqui sempre a partilhar a palavra do Senhor, uma meditação, uma reflexão, algo que venha a acender a chama que está ali apagada nos nossos corações, sempre em busca do Pai. E hoje vamos ler uma história muito linda, encontra-se em 1 de Reis, aqui no capítulo 17, a partir do verso 14, vamos ler até o verso 16, diz assim a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Elias, antes dele ser instruído pelo Senhor para ir visitar a viúva de Sarepta, ele foi anunciar ao rei Acabe que não haveria de chover na terra durante 3 anos e meio. Esta terra, esta cidade de Acabe, estava a oferecer cultos a Baal. E então Deus instrui a Elias, vai e anuncia que não haverá chuva durante 3 anos e meio. E depois Deus próprio também instrui a Elias para ir à torrente de Caribe e lá se esconder. Ele ia beber da torrente e ia ser alimentado por corvos. De manhã e à noite os corvos traziam pão e carne. Mas secando o rio, ou secando a torrente, o Senhor instrui aqui a Elias, no capítulo 17, o verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. E ele vai a Sarepta. Algumas versões dizem levanta-te e vai. Aqui diz dispõe-te e vai. Ele vai, a contar que a mulher já estava preparada para lhe dar comida, já tinha sido anunciada, né? Deus já havia anunciado a essa mulher que haveria de alimentar o profeta. Mas quando ele chega à cidade de Sarepta, ele encontra aqui uma mulher viúva apanhando lenha, está no verso 10. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, eu Deus, nada tenho comido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Esta mulher estava-se a preparar para morrer com o seu filho. Não foi anunciada, Deus não anunciou que Elias haveria de chegar. E Elias também, muito provavelmente, não estava preparado a encontrar uma mulher viúva, que naquele tempo eram mulheres praticamente não tinham sustento, eram mulheres vulneráveis, eram mulheres que dependiam de doações, da boa vontade de outras pessoas. E ela aqui já estava preparada para morrer. Não havia chuva, os rios já estavam a secar e ela só tinha um punhado de farinha e um bocadinho de azeite. Mas olhem a atitude desta mulher. Ela não estava deitada numa cama à espera para morrer. Ela não estava já assim, desesperada. Vou preparar esse bocado de pão e vou morrer. Não. Ela estava a trabalhar. Ela foi apanhar lenha para preparar o pão, para preparar aquilo que seria a última refeição dela e do seu filho. E vamos aqui refletir. Será que se alguém, um estranho, que ela não sabia que este era profeta, ou talvez soubesse, porque ela diz, aqui no verso 12, quando ela responde: assim como vive o Senhor teu Deus, quer dizer que ela sabia que ele acreditava no Deus de Israel. Ela talvez tivesse uma ideiazinha, né? Mas se nós hoje recebêssemos um estranho à nossa porta e nós só tivéssemos aquele pedaço de pão, aquela última refeição para nós e para os nossos filhos, será que se fôssemos instruídos para dar de comer primeiro àquele estranho, nós haveríamos de fazer? Eu não acredito. Teria que ser alguém
verdadeiramente inspirado pelo Espírito Santo, tendo um comando e principalmente com um coração obediente. Porque esta mulher, antes de ver o resultado, ela obedece. Ela estava preparada, tinha lenha, ela não estava simplesmente sem fazer nada, preguiçosa. Não, ela tinha a lenha, tinha um bocadinho de farinha, sim senhora, e tinha um bocadinho também do azeite, sim senhora. Ela tinha o pouco, tinha o mínimo dos mínimos dos mínimos, mas ela não estava parada. E ela obedece, que é o mais importante. Ela obedeceu a palavra de Elias e fez. Deu de comer a Elias e depois deu também, não só para ela, mas ela aqui, o verso 15 diz que ela, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Quer dizer que muito provavelmente poderiam ter outras pessoas em casa, não só ela e o filho. E aqui, no verso 16, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor. Há coisas que Deus nos pede, que nós achamos seja muito, talvez seja a última coisa que nós tenhamos naquele momento, talvez seja a última esperança, a última coisita, e Deus está a dizer, dá, entrega, entrega. E isso não é só sobre dinheiro, meus irmãos, não é só sobre posses, meus irmãos. Essa relação que tu hoje estás não é para ti, mas eu quero, é a última coisa que eu tenho, é a última pessoa, é aquela única. Entrega. O que eu tenho preparado para ti é para anos. Eu vou te alimentar. Eu vou te dar muito mais que isso. Dá-me. Talvez seja aquele medo que nós tenhamos. Estamos presos num trabalho e Deus está a dizer, vai, tu tens o sonho de construir o teu próprio negócio. Tens um sonho de abrir um restaurante, de abrir uma loja, de fazer, de ser negociante, de ser empresário. Vai. Mas eu não tenho o suficiente, Deus. Eu só tenho isso. E muitas vezes o que nos custa é obedecer, é obediência. E nós não obedecemos. O medo fala mais alto. E muitos de nós até hoje, Deus esteja a dizer, lança o teu peso do passado nas minhas mãos. E nós estamos a insistir, Deus, eu quero carregar esse peso, quero carregar, porque sem isso eu não vou conseguir... sei lá, ver o que está no futuro. E Deus diz, não, tu não vais conseguir ver o que está no futuro, tu não vais conseguir chegar ali no que eu tenho preparado para ti, porque a carga que tu estás a levar é pesada demais. Entrega, entrega. O que é que tu precisas entregar hoje ao Senhor? É a última coisa e tu já estás preparado para morrer, mas ainda assim tu não queres, porque pensas ou crees que é o que te vai sustentar. E Deus até pode estar a te pedir, abre o teu canal, fala. Assim como eu também tive medo de começar a partilhar a palavra do Senhor aqui. E Deus também está a dizer, abre, faz, começa a pregar. Só tenho esse telefone, Senhor, ainda não tenho um computador bom, ainda não tenho as condições preparadas. Deus não quer que tu tenhas as condições preparadas. Eu não tenho as melhores habilidades, eu não estou preparada de tudo, tenho as minhas imperfeições, não sei de tudo da Bíblia, mas o que eu tenho, eu quero partilhar. Eu vou partilhar em obediência ao Senhor. O que é que tu tens hoje que podes partilhar? O que é que tu tens hoje que podes abençoar antes de morrermos? Vamos partilhar, vamos dar, não do que sobra, mas daquilo que nos custa dar. Porque muitos de nós estamos a dar os restos, o que nos sobra. Mas não, vamos dar aquilo que temos de mais precioso, aquilo que queremos segurar e aquilo que nos custa dar, aquilo que Deus está a dizer, dá, abre mão, entrega. Mais uma vez, não é sobre dinheiro, vamos ver o que está aqui no nosso coração. Tudo que pega, tudo que nos faz, que nos prende à desobediência, vamos entregar ao Senhor, vamos obedecer. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Tenham todos um dia super abençoado, que essa palavra tenha edificado, tenha trago clareza, tenha de alguma forma abençoado a sua vida. E se assim o fez, partilha, dá um like, se inscreva no canal. E amanhã estamos aqui mais uma vez, se Deus assim quiser, para partilharmos a palavra do Senhor. Sejam todos abençoados, Deus cuide dos nossos lares, proteja as nossas vidas, proteja os nossos lares. Beijo no seu coração, estamos juntos, até amanhã, tchau, tchau.